Boa noite a todos. Tempinho que eu não falo nada aqui, mas eu estava ontem até pensando a respeito de algumas atitudes que eu vejo, e a gente estava conversando até aí, um colega aqui, um irmão, sobre uma coisa muito importante dentro do Evangelho, que é, principalmente, eu sempre falo da salvação, né? Mas a questão não é essa da conversa nossa. Nossa conversa era que muitas das vezes estão sendo pregados dentro da igreja, ou está sendo falado para alguém, ou está sendo evangelizado na rua, ou está sendo falado dentro de casa, né? É uma coisa que me chama muita atenção, e isso tem acontecido em algumas atitudes, verbal, né, vamos dizer. Que as pessoas, elas falam assim, quando prega ou evangeliza, mas isso é em geral, para alguém, ela pega, o que ela faz? Em vez dela se preocupar em pregar para a pessoa que Jesus salva, que Jesus ama, que Jesus quer fazer uma obra, que eu posso ajudar, se precisar da minha ajuda, não se fala isso, né? E por aí. A pessoa gosta de falar que você precisa de ir para a igreja, que desse jeito você vai para o inferno, que você anda assim, que você anda assado, que como que você quer ir para o céu assim, como que você quer ir para o céu assado, sabe? Ela diz até que Deus mandou falar assim, às vezes a gente sabe que não é falta de sabedoria mesmo. E aí, como eu sempre digo, essas questões são bons ser avaliadas como uma pessoa, porque às vezes a gente erramos. Como uma pessoa espiritual que quer fazer a obra mesmo, ela fazer uma avaliação, ela parar para analisar, será que Deus, Ele quer que eu falo dessa forma mesmo? Porque às vezes a gente quer adivinhar o pensamento do outro, quer falar coisa que o outro faz, mas não sabe se ele faz de propósito, ou se ele está precisando de uma ajuda, se ele está fazendo porque ele está numa situação ruim, ou porque naquele momento ali ele não pensou, entendeu? A pessoa que prega, às vezes que evangeliza, ela não pensa ela não bota isso na ideia. Até botar na ideia que ela também já fez. E às vezes está falando coisa que de repente faz pior, entendeu? Então o que acontece? Em vez dela parar para analisar, será que é dessa forma que Deus quer? Será que era assim que eu deveria falar, ou devo falar? Quando você prega, eu escutei um dia desse o cara pregando, eu estava até na igreja nesse dia, e o cara pregando sobre morno, né, que Apocalipse fala, seja quente ou seja frio. Aí ele vai e começa a falar que a pessoa não está indo na igreja porque a pessoa está morna, ou porque está fazendo não sei o que lá, e aí começou a pregar em cima só disso, julgando indiretamente a pessoa. Mas ela foi lá na casa da pessoa saber por que ela não vai na igreja? Será que é dessa forma mesmo, entendeu? Que ela deveria falar em cima de um púlpito, sem ter ali aquela certeza? Porque quando você fala que uma pessoa não está indo na igreja porque ela está morna, que ela está isso, que ela está aquilo, você tem que ter certeza de que ela está assim, e mesmo assim, você não tem que estar falando em cima do púlpito, né? Infelizmente tem pessoas que ela não tem sabedoria nenhuma de Deus, e às vezes ela está na carne, vamos dizer assim, está falando uma coisa dela, ela não sabe nem se Deus está dando uma autoridade, porque ela está tão cega que ela não está conseguindo nem ter ali, sentir a presença de Deus para poder falar aquilo ali. Então ela está falando por ela mesma. E aí tem pessoas que estão sendo evangelizadas dessa mesma forma, sendo falado coisas para ela que ela nem sabe que está aquilo ali que está falando, entendeu? Ela está escutando, pensando de outra forma, pensando que está sendo julgada por aquilo ali. Então, quando se fala alguma coisa, você tem que avaliar que aquilo ali pode estar levando uma pessoa mais distante ainda de Deus. Em vez de estar trazendo para perto, você pode estar jogando mais fora. E por isso tem muitas pessoas que não querem mais saber do Evangelho, não querem nem mais ir para a igreja por causa disso. Porque ela escuta lá em cima do púlpito um montão de indireta para ela,
né? Não quer dizer com isso que você não deva pregar, falar, né, sobre o pecado, que principalmente deve se falar. Agora, a questão é, claro, eu vou falar que é com você e Deus, porque tem coisas que você não tem como você falar, como essa situação, sem você saber o que pode receber, de qual forma pode receber aquela pessoa que está lá, que às vezes é nova no Evangelho, não conhece direito, entendeu? Não sabe ou está passando uma situação ruim e você está metendo o pau. Aí a Bíblia diz que pelas suas palavras serão condenados e por elas serão justificados, entendeu? Então você tem que ter cuidado com o que você fala, porque você pensa que só porque vai xingar palavrão, falar isso, é que você pode ser condenado. Não, pelo aquilo que tu fala também para alguém. Lembra que a Bíblia fala lá dos pastores, fala que, ai daqueles, ai dos pastores, lá Ezequiel, que dispersam as minhas ovelhas. Mas aquilo ali, quando fala de pastor, pro dia de hoje, é em geral, meu amigo. Todo aquele que bota uma pessoa para fora da igreja com as palavras dela, ela um dia vai dar conta daquilo que ela fala. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então quando você for falar, pensa bem. Se Deus é que está mandando você falar, ou se você está falando porque você acha que deve se falar aquilo ali, porque você crê que deve se falar daquilo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Pensar bem, porque você pode estar jogando uma ovelha fora. Quantas pessoas estão aí, ó, do lado de fora aí precisando de uma palavra, e para falar que vai para o inferno é fácil de dizer. Eu quero ver você dar uma palavra para a pessoa para tirar ela do inferno que ela já pode estar, né? E para tirar com palavra não pode ser falando que vai para o inferno. Tem que ser com palavra de amor, de solução, né, do problema que ela está passando e do problema que ela tem que sair. E muitas das vezes não vai ser você julgando que você vai conseguir levar ela ou tirar ela daquela situação ou levar ela para a igreja. Tem um fato de uma amiga minha, que ela é missionária, e ela estava na igreja um dia, eu estava na igreja dela, ela falou para mim, até assim, Ricardo, eu tenho um irmão aqui dentro, que ele já está já quase um ano aqui dentro da igreja, e ele fuma. Eu queria que você pudesse me ajudar a conversar com ele. Assim que eu sei que você essa conversa com cautela, né? Pela misericórdia, Deus me deu essa sabedoria. Eu fui conversar com ele depois que acabou o culto, numa boa, falando com ele que eu entendi a situação dele, porque eu também já tinha fumado e tal. Pô, mas que para ele fazer uma forcinha, porque Deus ama ele, mas Deus queria que ele fizesse só uma forcinha, que ele ia conseguir. Mas não era para ele parar de ir na igreja, ele continuava indo. Mas faça uma força para parar com isso e tal. Irmão, eu não sei nem te falar. Eu sei que a palavra que foi dada para ele, que Deus me usou para falar com ele, no outro dia ele já não foi mais fumando, entendeu? Então você tem que estar direcionado e saber que é uma alma que você pode dar conta dela. Ou tu acha que valor só tem a sua? Ou eu só tenho valor com a minha? O valor que você tem, que você foi tirado de lá, que teve livramento, que você está vivo, hoje é o mesmo valor, é a mesma alma que está lá precisando ser resgatada, e você é que pode ser esse mecanismo, esse instrumento para tirar ou colocar lá ainda mais uma situação pior do que ela já se encontra. Então cuidado quando que você fala. Quando você fala, você toma cuidado, porque você pode estar, em vez de botando lá na igreja, afastando mais. Claro que tem pessoas diferentes, que ela conhece o Evangelho e ela é arrogante, soberba. Você fala com ela e ela quer ficar de nariz em pé, quer rebater com você. Então tem pessoas assim que não é bom nem você ficar falando, fala só o necessário. Mas você sabe que tem pessoas que precisam de ouvir com carinho, com cuidado. Aí é você e Deus. Mas você tem que ter essa sabedoria. Porque tu acha que Deus vai te aprovar se você chegar ao nível da pessoa? Não, irmão. Então cuidado. Estou trazendo essa palavra porque realmente tem pessoas. Deus abençoe você. Que Deus possa estar abençoando você, né? Para aí aqui para poder servir aqui o rapaz, e que você possa ter sabedoria suficiente dada por Deus para você continuar fazendo a tua obra. Não desista, você que está com dificuldade de caminhar. Não desista porque pessoas estão falando de você, estão te criticando, ou estão jogando pedra em você. A sua vida é você e Deus. Deus, ele tem uma obra na sua vida. Você pode ser instrumento para outras pessoas.
tem pessoas que estão ao seu lado precisando da sua palavra. Então, infelizmente, você que está passando por isso, infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não têm sabedoria, tem pessoas que são arrogantes, talvez ela está falando com você, são pior do que você, mas você tem que tirar essas pessoas como fracas. Pessoas que elas se acham que é alguma coisa, mas são fracas. E foi isso que eu aprendi com um grande amigo meu. Tira a pessoa, ela se acha o dono da cocada preta, vamos dizer, mas tira elas como fraca, porque você precisa de ajuda e você pode se ajudar numa hora dessa, né? E às vezes Deus permite até essas pessoas para você não fazer igual a elas, né? Não ser igual a elas, que estão levando um montão para o inferno, levando um montão para fora da igreja, e você precisa de ser diferente delas, porque tem pessoas precisando de você, que talvez estejam afastadas até como você, e precisam de uma palavra de amor como você, né? Então avalia bem a sua vida também, deixa Deus trabalhar. Está difícil, está vivendo, né, um momento mau, não está conseguindo ir para a igreja porque está fazendo, vai assim mesmo, quem vai te libertar é Jesus. Não continua no pecado, claro, mas vai do jeito que você está e pede a Deus para te libertar disso. Fica assim, sentindo incomodado de viver a vida que você está vivendo, mas não desista de ir para a igreja por causa do que falam para você, por causa do que acham que você é e você não é. Amém? Deus abençoe você e você tenha uma ótima noite.